certo? A câmera foi aqui. Diretamente do Festival de Areia, Rodando a Baiana, com a cantora Thier. Você brigou comigo, bagunçou a minha vida. E esse sentimento não tem explicação. Já fiz de quase tudo tentando te esquecer. Quem dera morrer, não posso me acabar na mão. Tudo bem? Prazer ter você com a gente, Thier. Obrigada pelo convite. Nosso programa Rodando a Baiana procura falar sobre vida e trabalho, como as pessoas se relacionam com a sua atividade profissional. Você é cantora, compositora, produtora e o que mais? Já é bastante coisa. Sou cantora, compositora, produtora, enfim, eu gravo locuções também de rádio, esporte, essa coisa, algumas de publicidade e tal. E sou mãe, né? Tenho 2 filhas, isso é um trabalhão também. Então faço tudo junto, tenho o trabalho bem perto de casa e vou dando conta, assim, na loucura, viaja, não viaja, uma rotina bem esquisita, assim, mas vai funcionando, vai bem, assim. Qual parte do processo, assim, que você mais se identifica? Eu, na verdade, eu funciono melhor quando eu tenho mais coisa para fazer do que quando eu tenho menos. Então, geralmente, se eu tenho muito tempo ocioso, tenho mais chance de ficar deprimida, assim, do que se eu estou cheia de coisa para fazer. Então, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de trabalhar, não reclamo muito de trabalho, assim. Então, o processo, eu gosto de participar do processo inteiro. Por isso mesmo, hoje em dia, eu tenho a própria produtora, que vende os shows, que faz os contratos, que se inscreve nos festivais, nos editais e tudo mais. Então isso me dá mais autonomia, eu não trabalho sozinha, claro, eu tenho minhas produtoras, que eu delego as coisas, mas eu gosto de fazer todo o processo. Então, de certa maneira, tem fases que eu componho mais, tem fases que eu não componho nada, e mesmo assim eu sempre vou participando de todo o processinho, até o show em si, né? Mas todo o lance da loja, todo o lancezinho eu vou fazendo junto, assim. Você falou da participação em festivais, né? Você está aqui no Festival de Areia. E uma coisa bem interessante que causou curiosidade em muita gente até, a forma como você veio, a simplicidade, a escolha por uma proposta em que você está se apresentando, voz e violão. Então foi uma coisa bem curiosa, eu queria que você falasse um pouquinho assim sobre isso. Então realmente, quando eu recebi a primeira ligação, que foi do Toninho, e ele falou: Thier, você tem certeza que você leu o regulamento do edital? É você mesma, quero saber se é você mesma. E eu mesma atendo, porque muitas vezes quem está na produtora, eu estou lá e eu mesma atendo, então isso já gera um estranhamento. Gostaria de falar sobre o show da Thier. Eu falei: é a Thier mesma que está falando e tal. Então, ele perguntou e eu falei: olha, é isso mesmo, eu nunca fui para Paraíba, tem bastante procura de fã na internet, nunca consegui, então quem sabe essa é a chance de eu ir, de eu conhecer o público, de eu ver como é essa reação, e mais pra frente eu volto com a banda toda, em outra situação tal. Como é um formato que eu estou muito acostumada a fazer, porque minha música é muito narrativa e autoral, então eu tenho a banda cheia, mas eu faço desde banda cheia até banda menor, trio, duo e solo. Só não pode faltar eu, então sub da minha pessoa eu ainda não mandei, mas o resto a gente vai se adaptando, assim. Eu quero ver você sofrer, só pra deixar de ser ruim. Eu vou fazer você chorar, se humilhar, ficar correndo atrás de mim. Eu quero ver você sofrer, só pra deixar de ser ruim. Em relação a essa questão, por exemplo, da música independente, né? Como é que você vê essa questão em relação a, por exemplo, na verdade, essa dependência de você estar se articulando e você mesma estar se envolvendo com outras pessoas para poder tornar isso viável, o seu projeto enquanto artista? Eu não vejo outra maneira, assim. O meu projeto, hoje em dia eu não sou mais independente,
Na verdade, eu comecei independente, eu lancei o primeiro disco, Sweet Jardim, sozinha. Eu paguei, fiquei cantando em barzinho, em evento, fazendo locução. Então, eu fiz o primeiro e aí eu consegui um contrato com uma gravadora, e que hoje em dia é muito minha parceira, que é a Warner, mas é como se eu ainda tivesse uma alma de independente, que é com toda essa turma de artistas novos que estão rolando. Então, o que que é? Não dá, hoje em dia, aquela coisa da diva ou do artista que espera o empresário fazer alguma coisa, ou até a grande diferença de uma música da novela, essas coisas mudaram, assim. Claro que ter uma música na novela é muito bom. Claro que ter uma gravadora que ajude com várias coisas é bom também, mas existe muito o esforço do próprio artista ou então de alguém que trabalhe com ele muito próximo, assim. Então, isso acontece, não tem outra maneira de fazer, porque hoje o mercado é muito grande, é muito disperso e a gente não tem mais a TV, a força de ter só a televisão que ditava as regras e quem que estava fazendo sucesso na época. Hoje em dia, você tem que ir atrás do seu próprio nicho na internet, né? Então é isso, é um trabalho diário que todo independente, ou no meu caso, que é só alma independente, mas eu mesmo tendo a gravadora não posso esperar que eles fazem o que eles já têm que fazer. Mas eu corro muito atrás, porque senão facilmente tem outros artistas na gravadora também e o negócio entra no bololô. Então eu acho saudável, inclusive, esse mercado novo. É um mercado que cultura dá para movimentar dinheiro, sim, e dá para circular muito bem. A gente tem vários casos hoje, quase os maiores nomes da música brasileira são independentes, né? Citando Criolo e a Tulipa, por exemplo, são totalmente independentes. Então, isso é muito bacana, assim, acho que é um negócio que cada vez mais esse caldeirão, assim, vai girando, assim. Você hoje ainda tem contrato com a Warner e tem a sua produtora? É, porque a Warner é a minha gravadora, mas quem vende os meus shows é a minha produtora, quem faz toda a parte de rede social, a parte de loja e a parte de tudo sou eu mesma, ali com a minha equipe. Então eu trabalho em conjunto com a gravadora me ajuda a prensar o disco, eles me ajudam a divulgar nas rádios, algumas coisas que ainda tem muito a ver com a gravadora, mas todo mundo já sabe que a venda de discos ela mudou muito, então hoje em dia na loja vende-se menos mesmo e vende-se muito mais pós-show. A pessoa vai comprar o seu disco se ela for com a sua cara e te amar muito e quiser ter você ali, senão não precisa comprar mesmo, assim. Ela pode ou baixar ou comprar, enfim, ela se vira e ela tem o disco, um amigo passa e está tudo bem. Então, a minha parceria com a gravadora é uma parceria, assim, eles fazem o que eles têm de melhor e eu ralo do meu lado aqui para acrescentar no trabalho também. A galera toda em João Pessoa que estava no seu show, muita gente cantando, sabendo todas as músicas e tal. E é interessante perceber como que elas se emocionam, se relacionam com sua música, né? E eu fiquei imaginando, assim, como que... O que é que essa música diz para você? Quando a gente, pelo menos eu, né, não vou falar os outros artistas, eu não sei, mas quando eu faço uma música, eu geralmente conto uma história minha, que aconteceu comigo. Então, ela não precisa ter acontecido naquela época, mas é uma história que aconteceu comigo, não exatamente, mas enfim, ela é inspirada numa história da minha vida. Então, eu provavelmente fiz essa música para alguém. E a partir do momento que você faz a música, que você toca uma vez, duas vezes, na terceira vez, ela já não é nem mais minha e nem da pessoa que eu fiz, ela já é das pessoas que estão ouvindo. E o que acontece com várias músicas, mas na minha eu sei que acontece isso porque é o que eu recebo, são músicas que contam histórias e muitas vezes histórias de amor, que são histórias universais. Então as pessoas se identificam com as próprias histórias e se enxergam ali, por isso que acontece uma identificação e a música que um dia foi minha e da pessoa para quem eu fiz a música, vira a música de quem escuta e cria um elo com essa música também. Então ela já vira uma música de outras pessoas também. E aí a música ela vai, né? Claro que isso também acontece com músicas que não são de amor e acontece com a música em geral. Acho que a gente se identifica de alguma maneira, se enxerga ali e aí você sente um aconchego de ouvir aquela música e ela fica sendo um pouco sua também. Mas do ponto de vista, assim, da sua necessidade de fazer música? É algo incontrolável? Não, na verdade, não existe nenhuma regra, né? Tem artistas que fazem milhões de composições e tem livros de músicas, tem artistas que fazem menos, eu tenho menos músicas
Eu, do primeiro disco, no Sweet Jardim, eu tinha as 10 que eu gravei, mais 2, 3. No segundo, a mesma coisa. E agora também. Eu passei um período que eu não conseguia compor, inclusive eu achei que eu não ia mais compor. E porque eu estava mais empresária, porque eu estava com as meninas, e claro que filho inspira, mas até você ter hora para sentar e compor, a inspiração já passou, porque você nem lembra mais. Então, é isso. Não existe uma necessidade, assim, por exemplo, agora que eu acabei de fazer o terceiro disco, eu não tenho... Até me vem uma música ou outra, que eu até gravo um trechinho, mas é como se eu não tivesse nem vontade ainda de colocar coisas para fora, porque eu ainda estou digerindo muito essas que eu acabei de parir, assim. Então, é o meu jeito, mas é isso, eu convivo com essa turma. Então, agora eu estou ainda entendendo essas músicas do disco novo. Elas são novas para mim também, o arranjo, tudo, então eu ainda estou completamente apaixonada por elas. Talvez um dia eu não consiga mais ouvir, como acontece com uma outra música do passado, mas é um processo meu, eu não tenho uma necessidade, ao mesmo tempo é uma coisa visceral, mas é uma coisa natural, assim, não existe uma regra. No primeiro disco eu compus de um jeito, no segundo de outro e esse de outro ainda. Então, provavelmente no quarto, se vier um quarto, vai ser ainda de outro jeito, porque já não é a mesma Thier que está lá, as coisas mudam, a situação muda, a vida muda, então a nossa referência da vida muda, então não tem como ser igual mesmo. Saber seguir em frente, seja lá qual direção, eu sei. Tanta afinidade assim, eu sei que só pode... Para finalizar, eu queria assim, que você falasse o que é rodar baiana para você. Rodar baiana eu rodo a baiana lá em casa às vezes. Não sei, rodar a baiana, pra mim, viver a minha mãe falando alguma coisa de rodar a baiana, mas é quando você dá já dá logo uns gritos e tal, e o negócio abaixa, que tá explosivo, e aí acalma e abaixa. Então, pra mim, rodar a baiana às vezes é isso, é quando você precisa dar uns gritos e sacolejar tudo e levantar tudo e para depois o negócio acalmar. Então, para mim, rodar a baiana é isso. Às vezes eu faço lá em casa com as meninas, quando tá uma loucura, dou uns gritos, todo mundo para. Às vezes os gritos também não adiantam nada, mas a baiana já foi rodada. Então, obrigada. Tá bom? Obrigada a você. Se garante mais. Tô na onda do remix, né?